Fala pessoal, nesta aula agora nós vamos aplicar alguns filtros nesta galeria. Então, eu tenho alguns campos aqui que é o nome, código, projeto e status. O primeiro filtro que eu quero aqui é um filtro por status, tá? Então, vamos criar um filtro de status aqui neste drop-down. Então, eu quero poder clicar aqui e escolher ativo, inativo ou nada, ou traz tudo. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu poderia escrever já na propriedade de itens dele, eu poderia escrever os itens que eu quero aqui. Tá? Então eu abriria o colchete aqui e escrever aqui, ó, ativo, inativo. Então, tá bom. A hora que eu clico nele, já tem o ativo e inativo. E eu coloco uma lógica aqui para quando o status for igual ao que está selecionado, vai funcionar. Só que não é a melhor prática. Tá? Porque se você, porventura, vier aqui na sua tabela e acrescentar um status novo aqui, por exemplo, ativo, inativo e pendente, sei lá que seja, ele não vai aparecer automaticamente aqui, do jeito que está feito. Então, a melhor prática é você deixar isso aqui dinâmico, capturando o dado lá direto. Como que a gente faz isso? Olha só. Quando você cria um formulário, vou criar um formulário aqui só para vocês verem, tá? Se você cria um formulário e eu falo aqui, ó, é a base de projetos, né? Cadê o nosso status aqui? Aqui, ó, status. Esse campo aqui, ó, o controle na propriedade fonte de dados, ele me traz essa expressão aqui, ó, choices. Choices é escolhas. As escolhas da base projetos, coluna status. É isso. Isso aqui ele já está dinâmico lá. Então, se eu copiar essa função aqui, ó, vou apagar aqui agora, e trouxer aqui na propriedade de itens, esse cara aqui, ó, olha que legal. Ele já vem aqui. E se eu acrescentar uma nova coluna aqui dentro, uma nova opção, ativo, inativo, pendente. Ele criou até o... É ruim, né? Quando você dá o Enter, ele cria um ali. Tá. E agora eu vier aqui na minha fonte de dados dessa aplicação aqui e atualizar, ó, agora eu tenho o pendente aqui, entendeu? Então ele ficou dinâmico. Eu vou apagar, porque não é o que a gente quer. E isso é uma excelente prática, tá? Vamos voltar aqui. Então, o primeiro filtro vai ser o status. Aqui, então, vai se chamar status. Esse controle aqui ele pode ser um pouco menor. Não precisa ser grandão assim. Ativo, inativo, beleza. Ó, vou trazer ele mais para cá. E esse cara que eu vou aumentar, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Beleza. Então, o default dele, o que vai ficar sempre aparecendo para mim, é em branco. Tá? Quero deixar ele sempre em branco. Então, eu preciso, inclusive nele, permitir que a seleção fique em branco. Ó, hoje está true, mas se eu tiver ela em falso, ó, eu não vou conseguir deixar ela em branco. Ó. Eu clico, eu não consigo deixar ela em branco. Então eu tenho que, nesse controle aqui, permitir que eu selecione e fique em branco. Como que eu fico em branco? Eu tenho que clicar no item que já está selecionado, ele zero. Ou então, se eu definir o padrão dele em branco, quando eu resetar esse controle, ele vai atribuir o valor do padrão, que é em branco. Então, nesse botão limpar, eu vou apagar esse cara aqui porque ele não existe mais. Vou apagar esse cara aqui que não existe mais, ele só está com esses dois. Então, eu estou falando assim, ó, reseta este input rosa aqui, reseta este input verde aqui. E o resetar, então, é volta ao padrão, tá? Não é limpa, é volte ao padrão. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se o meu padrão fosse ativo, e eu clico em inativo, eu vou limpar ele, ó, ele volta para o ativo. Se o meu padrão é vazio e eu estou inativo, eu clico, ele fica vazio. Tá ativo, clico, fica vazio. Tá bom? Então, beleza. Esse meu controle ele se chama DRD, né, de Drop Down, Drop, é um padrão que eu escolhi, filtro 2. Na minha galeria aqui agora, eu vou falar então, ó, galeria, filtra aí sempre eu escrevo agora do meio para dentro, do meio para fora, assim, tá? Então a minha base de projetos, lado esquerdo, filtra a base de projetos, aí ele fala assim, qual que é a lógica? Qual que é a lógica, hein? A lógica é, quando a coluna status, lembrando, a coluna status é uma coluna complexa, é uma coluna do tipo escolha, então eu preciso dizer
o que eu quero dessa coluna. Eu quero o valor dela. A coluna do tipo escolha ela só vai me permitir o valor aqui, tá? Status.value for igual ao meu controle. Mas o que do controle? Ó, quando eu clico aqui, eu acesso várias propriedades dele. Eu quero o quê? Eu quero o selected. Selected é o quê? É o que eu selecionei. Ponto importante aqui, pessoal. O selected, ele tem dois aqui. Tem o selected text e tem o selected. Não vai no selected text, tá? É o selected. Esse que vai trazer o item selecionado. Selected. Só que aí ele fala assim, ó. Você não está jogando para uma lista que lá é uma coluna complexa, então você tem que trazer o valor que está selecionado. Entendeu? Então, quando filtra aí essa base, quando a coluna status, o valor da coluna status for igual ao valor que está selecionado neste controle. Esta é a forma de se ler essa expressão. Tá? E aí ele já está filtrando para mim. Está selecionado vazio, não tem nada aqui, então ele não vai aparecer nada. Está selecionado ativo, só trazendo ativo. Está selecionado inativo, só inativo. Daniel, eu quero trazer tudo. Quando estiver vazio, traz tudo. E aí? Quando eu comecei a minha jornada, eu fazia duas sintaxes. Tá? Isso aqui está na aula de filtros, então não vou explorar muito aqui. Se você der um if vazio, traz tudo. Né? Então, if, por exemplo, se esse cara aqui está vazio, ó, se esse cara aqui selecionado, eu vou até fazer uma chamada aqui, ó, se is blank, ele já vai perguntar e vai retornar verdadeiro ou falso. Então, base projetos. Se não, traz essa sintaxe aqui. É isso que está escrito aqui, ó. Vamos identar aqui para ficar mais fácil de entender. Então ele está falando aqui, ó, se isso aqui estiver vazio, né, se o campo estiver drop down lá estiver vazio, então traz a lista inteira. Se não, traz esse cara aqui. Funciona assim? Funciona. Ó, tá vazio. Ativo, não tá mais vazio. Vou limpar, tá vazio. Só que não é a melhor prática, tá? Então eu exploro isso aqui lá na minha aula de filtros. Então aqui eu vou deletar esse cara aqui. Não vou usar isso aqui agora. E a gente tem um jeito melhor para fazer isso. Que é o seguinte, ó. Vou só dar um enter aqui para a gente ver isso aqui melhor. A primeira condição é essa. Beleza. Eu posso ter uma segunda condição aqui, ó. Eu falo assim, ó, é isso aqui que é para filtrar. Ou então, você faz o seguinte, você verifica esse está vazio, esse item. E quando você pede para ele verificar, ele retorna true, ele traz tudo, entendeu? Então ele está verificando, ó, filtra essa base quando for esse cara aqui. Ou então, true. Tá? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai trazer tudo. Se isso aqui não estiver vazio, isso aqui vai ser falso. Então ele não vai trazer tudo, ele vai trazer só essa função aqui. Deu para entender? Mas de novo, isso aqui está melhor explicado lá na aula de filtro. Então tá bom. Ele está vazio, trouxe tudo. Ativo, inativo, limpar. Já estamos com o nosso filtro de status funcionando. Agora eu quero ter um outro filtro aqui. Eu quero ter um filtro pelo nome ou pelo código. E aqui eu quero fazer uma pesquisa. Agora a gente vai entrar numa esfera onde a gente precisa explorar o campo de delegação. Por quê? Se eu quero pesquisar, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso pesquisar quando o texto ele está inserido em qualquer lugar. Então existe uma função que se chama search. Tá? Ele pesquisa em toda a coluna que eu indicar para ele. Ou existe a função starts with, ou seja, começa com, ó, starts with, começa com, que ele vai pesquisando da esquerda para a direita. Então, se eu tenho um projeto que se chama projeto espaço ampliação e eu escrevi ampliação, ele não vai achar usando o starts with, porque ele não começa com ampliação. Tá? De novo, eu tenho essa aula onde eu explico o search, starts with, essas aulas individuais, tá? Aqui nós não vamos explorar isso aí nesse detalhe. Então aqui, ó, vamos até fazer um ponto diferente aqui, ó. Eu poderia ter um filtro pelo código do projeto, onde o cara digita o código e ele acerta na veia o projeto. Vamos fazer isso aí? Então a primeira condição é esse cara aqui, ó. Eu estou fazendo esse ou esse. Aí eu coloco um ponto e vírgula para a próxima condição. A próxima condição é quando o código do projeto for igual
Vou deixar aqui, depois a gente desfaz, porque não vai ser isso que a gente querer mesmo, tá? Quando for igual a este input. Beleza. E olha só, ele está trazendo nada. Por quê? Porque nenhum código projeto é vazio. Tá? Vamos pegar um código aqui, esse código EADD. EADD. Aí ele achou. Agora sim não achou. Por quê? Ele não está buscando algo que tenha o texto. Ele está fazendo uma comparação um para um, meu. Esse código é igual ao texto? Se é igual, ele retorna. Como que eu faria para quando estiver vazio, tá? Está vazio, eu quero trazer tudo. Da mesma forma de cima, eu falo assim, ó, quando ele atender essa sintaxe aqui, ou então, se o input, se o texto do input, e aí, cara, for vazio, ele traz tudo da mesma forma. Agora, se eu começar a escrever aqui, ó, ele já zera. Então não é uma boa prática, nesse caso onde eu quero fazer uma pesquisa, tá? Fazer um filtro um para um aqui. Então o filtro vai ser mais interessante quando você selecionar. Tá? Que você seleciona na veia, eu selecionei o item. Nesse caso aqui eu precisaria usar um starts with, né, começa com, ou então usar um search. Vamos começar pequenininho aqui, vamos usar o starts with quando eu começar a digitar o número do projeto, tá? Então aqui agora, se eu quero usar um starts with, eu não vou usar esse filtro, né, essa busca do código do projeto, eu vou excluir essa busca aqui, tá? Então o meu filtro aqui agora vai ser com base no quê? Se eu digitar um número do código do projeto, eu quero que ele comece a buscar pelo código do projeto. Então vamos até fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar que a gente tem espaço aqui, vou trazer esse cara mais para a direita, vou diminuir um pouquinho aqui e vou colocar um campo aqui, ó. Poderia ser o mesmo, tá? Mas eu vou colocar aqui só para a gente ter bem explícito o que a gente está fazendo. Então, vou dar condição para o cara pesquisar pelo código do projeto. Código projeto. Beleza. Esse cara aqui se chama insert1. Então tá bom. Na minha galeria agora, eu vou falar o quê? Filtra aí quando atender este critério aqui, ó. Starts with. E aí ele fala assim, qual o texto que você quer olhar? Eu quero olhar o código do projeto. Beleza. Qual coluna, né? E qual o input que tem este código projeto que você quer fazer essa verificação? Este input aqui. Ó. Então agora eu tenho um filtro pelo status e tenho uma busca pelo começa com. Então se eu começar a digitar aqui neste campo, né, agora, ó, olha lá, ele já filtrou os dois que começam com 1. Não tem mais nenhum que começa com 1. Deu 1, 5, 6, 4, agora é onde separa o joio do trigo, ó. 5, 8. Beleza? Então, ele está comendo aqui porque eu tenho um 40 aqui, eu não quero 40. Né? Joga para cá. Então tá bom, o Start With já está funcionando. O Start With não é uma função, ela é uma função delegável, então ela não vai dar problema de delegação para a gente aqui, tá bom? Então, se você ainda não tem conhecimento de delegação, tem uma aula sobre delegação, uma aula do começo ao fim sobre delegação. Beleza? Então tá bom. Agora eu quero pesquisar pelo nome. Como é que eu vou pesquisar pelo nome? O meu nome, eu vou escrever aqui. Tá? Então é esse controle aqui. Então eu vou usar uma função agora. Eu poderia usar o starts with também, pesquisando pelo nome. Mas eu já usei um exemplo, então agora eu já fiz um exemplo de starts with. Então eu vou usar um search. E o search vem lá no comecinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Search. Ele fala assim, ó, qual que é a fonte de dados que você quer filtrar? Você quer pesquisar? Eu quero pesquisar essa fonte de dados inteira aqui. Que já tem todos esses outros filtros. Beleza. Ponto e vírgula nela. Qual que é o texto? O texto seria agora o input. Tá? Ele é invertido, né? Isso aí confunde. Ó. Na starts with, o input vem depois. No search, o input vem primeiro. Então, o meu input vai ser esse cara aqui. E a coluna que eu vou procurar vai ser o nome do projeto. Aqui eu poderia colocar vários campos. Poderia colocar mais um ponto e vírgula aqui e falar procura também na coluna pod projeto. Tá? Mas nós vamos olhar só o nome do projeto aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, loading. Olha lá, ele já achou.
Tá vendo? O loading, ele tá aqui no meio. Loading, ele já achou. E se eu digitar o comecinho, ele vai achar também? Vai, ele vai filtrando tudo. Projeto, projeto, espaço 1. Pronto. Ele vai achando tudo o que tem aqui no caminho, beleza? Qual que é o problema do search? Você já viu que apareceu agora aqui um alerta aqui de delegação. Aviso de delegação. Então, a função search, ela não é uma função delegável, então quando a gente tem muitos itens na nossa lista, a gente vai ter problema. Eu gosto de trabalhar com a técnica do patch no patch, tá? Tem um vídeo que eu explico sobre essa técnica patch no patch, e nessa técnica eu apresento que eu não trabalho com as funções, com as searches aqui, né, com as fontes de dados direto no SharePoint. Eu sempre é difícil, mas assim, 98% das vezes a minha fonte de dados, ela é uma coleção, e uma coleção é um dado local, ele não vai me dar problemas de delegação, tá? Mas aí você tem que saber administrar. Por isso que eu não vou trabalhar nesta aula agora. Existe uma aula sobre função patch no patch, e na aula de estoque nós vamos usar essa funcionalidade, né, de trabalhar com coleções ao invés de eu trabalhar com a fonte direto do SharePoint. Tá? Então aqui, vamos aceitar este problema de delegação, porque eu estou imaginando que eu não vou ter 20 mil, 20 mil não, 2 mil projetos. Por que 2 mil, Daniel? Porque é o limite aqui que o Power Apps ele traz nativamente aqui. Quer ver? Tela, força. Sempre me pergunto onde que está esse. Aqui, ó, 500, né? Ele nativamente ele vem em 500, mas eu posso alterar até 2.000. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5.000, ó, ele já vai falar, ó, esse valor tem que ser entre 1 e 2.000. Então eu poderia alterar aqui para 2.000. Então até 2.000 eu não vou ter problema. Na verdade, assim, a delegação ela não tem a ver com esse limite aqui, tá? Mas ela é influenciada na quantidade de itens que vai me trazer. Mas a delegação significa os itens que vão ser possíveis serem filtrados lá no meu SharePoint. Não vou me aprofundar aqui na aula sobre delegação, porque tem uma aula específica de delegação. Beleza? Então aqui eu vou aceitar, porque não vai me impactar agora. Então, usei o search, já está bonitinho. Então, para fins de filtro, ó, eu já tenho a busca pelo nome, eu já tenho o starts with do código, né, 1.5, e eu tenho o status, inativo ou ativo. E esses filtros estão todos acumulativos, estão todos acumulados. Ó. Porque eu usei o search por fora de tudo, então o search ele está fazendo a busca nesta expressão inteira. O filtro está aplicado tanto para esta sintaxe quanto para esta. Tá? Então não é uma situação de esse ou esse, é uma situação de, como eu estou usando ponto e vírgula aqui, ó, eu coloquei ó, este teste lógico e também este teste lógico. Tá? E, então, sim, todos os meus... Vou apagar isso aqui que eu não preciso. Todos os meus filtros estão aplicados. E eu estou limpando já. Quando eu clico aqui para limpar, ó, opa, faltou só limpar aqui. Com o controle novo. Né? Então reseta aí este controle também. Pronto, resetou. Beleza, eu estendi um pouco essa aula aqui, porque foi a primeira aula que a gente trabalhou de fato criando alguma aplicação. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, principalmente nessa questão de delegação, vai na aula de delegação. Nas próximas aulas nós vamos avançar bastante com essas situações de patch no patch que eu expliquei, que é uma técnica que eu chamei com esse nome, mas essa técnica não fui eu que inventei, tá? Enfim, espero que você tenha entendido todo esse processo de criação. Foi um conjunto de aulas um pouco extensa, mas como de novo, né? Como foi a primeira que a gente criou, eu optei em fazer um pouquinho mais detalhado, apesar de que a gente acelerou copiando do template, né? Então, beleza. Nas próximas aulas nós vamos criar outras aplicações que vão consumir essa base de dados que a gente acabou de criar aqui, né? A nossa base de projetos. Obrigado e até mais.